Renato Prado, boa noite, Nicola. Notícias boas do São Paulo essa semana, Renatão. A principal informação do São Paulo hoje é polêmica. O São Paulo havia feito um pedido para a CBF para que o jogo contra o Santos, contra o Internacional, que estava previamente marcado para Vila Belmiro, que esse jogo voltasse ao Morumbi. Mas o São Paulo desistiu da ideia e vai enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro, de fato, no estádio do Santos. O motivo dessa decisão é que pegou todo mundo de surpresa. O São Paulo até deixou vazar a notícia de que essa alteração tem a ver com o fato de o estádio do gramado do Morumbi ainda não está pronto. Não é essa a verdadeira informação. O presidente Júlio Casares optou por fazer o jogo na Vila Belmiro com medo de protestos de torcedores do São Paulo que estavam programando uma grande manifestação para o lado de fora do jogo, do dia do jogo contra o Internacional no Morumbi. Beleza? Leonardo Prieto, Nicola, sabe se tem alguma intriga entre o Crespo e o Rui Costa? Você acha que o Crespo fica pelas entrevistas dele após os jogos? Leonardo, se a gente for se valer só pelas entrevistas, dá para imaginar que talvez não. Mas o que eu escuto de pessoas do São Paulo que estão no dia a dia é a garantia de que ele vai cumprir o contrato, até porque o Crespo não tem tanto mercado assim e sabe o que o São Paulo tende a melhorar. O Silmar Lima quer saber se o São Paulo vai contratar outro goleiro. Não. Há muita convicção de que o Rafael dá conta do recado. O investimento vai ser feito em posições mais específicas. O Luiz Santos, Nicola, que vergonha dessa diretoria do São Paulo. Tiraram um jogo que outrora era da Vila, pediram para voltar ao Morumbi. Aí quando conseguiram, mudaram do Morumbi devido aos protestos. Absurdo. Tô com você nessa, não há como defender dirigente do São Paulo. O Felipe Oliveira, tem notícias do São Paulo? Felipe, eu falei agora há pouco sobre o Morumbi, a ideia do São Paulo o São Paulo mandou um ofício para a CBF pedindo que o jogo contra o Inter no dia 3 aconteça na Vila. Vou acrescentar uma outra informação. O São Paulo decidiu deixar para 2026 a votação do Conselho Deliberativo sobre a criação de um fundo para Cotia, aquele fundo que pretende captar 350 milhões de reais. Essa grana vai ser muito útil para que o São Paulo possa contratar jovens estrelas da América do Sul que vão no CT de Cotia ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de fôlego para serem promovidos ao time principal. Esse adiamento para 2026 tem a ver com uma percepção da diretoria de que se a votação acontecesse nesse ano, talvez ela não garantisse aprovação. O Erivan Alencar, Nicola, você sabe se a dívida do São Paulo diminuiu? Em que pé está isso? Diminuiu sim, Erivan. A dívida do São Paulo na virada do ano era de 958 milhões de reais. Tá? Por conta do FDIC, por conta de alguns outros movimentos feitos pelo São Paulo, o Tricolor conseguiu reduzir a sua dívida. Estou até tentando pegar os valores exatos da dívida do São Paulo, mas ela até, FDIC, a redução se deu de forma importante com as dívidas bancárias, tá? Dívidas bancárias. Deixa eu ver o que aparece aqui nas minhas anotações. Aqui, vamos lá. Números precisos e corretos. São Paulo tinha, na virada de 24 para 25, uma dívida de 968 milhões de reais. O último balanço divulgado pelo São Paulo, do terceiro trimestre do ano, apontava uma dívida de 912 milhões de reais. Ou seja, uma redução de 56 milhões. Nicola, 56 milhões em quase um bi é nada. É verdade, mas para um São Paulo que vinha aumentando sua dívida, dá para dizer que essa redução de 56 milhões foi motivo de comemoração. E mais, a maior redução da dívida se deu na dívida bancária, que é a pior que você tem. Queira dever para qualquer um, menos para um banco, porque os juros da dívida é um negócio astronômico. São Paulo tinha 259 milhões de reais com dívidas em bancos. A dívida passou a ser de 216 milhões com bancos, tá? A contrapartida, o efeito colateral desse acordo com o FDIC, São Paulo passou a ter uma série de regras e regulamentações que precisam ser seguidas à risca. É por isso que o São Paulo, quando aparece qualquer proposta pelos garotos de Cotia, acaba fazendo negócio. Foi assim que o Ângelo, que o Matheus Alves, que o Henrique Carmo, que o Lucas Ferreira acabaram negociados por cifras que a gente imagina muito baixas. O Renato Rosa, boa noite, Nicola. Sabe se o São Paulo vai usar a base nesses 3 jogos finais?
O Crespo não é um cara avesso à base. Pelo contrário, ele gosta de dar chance para os moleques. Alguns meninos que estavam no sub-20, vice-campeão paulista, derrota para o Santos nos pênaltis, já foram integrados de forma definitiva para o time principal. Então a tendência é que eles ganhem minutos, tá? Mas não dá para dizer que o Crespo vai colocar toda a responsabilidade neles. Tá? O Luiz TKN Vila Zero, essa diretoria do São Paulo não merece receber o torcedor. Hashtag Vila Zero como protesto que o torcedor de São Paulo não vá ao estádio. Roberto Queiroz. Robertão, acabei de falar, abri a live, se você voltar um pouquinho aí, você vai me ouvir falando que o Casares errou muito ao mandar a partida contra o Internacional na Vila Belmiro. Não tem cabimento. Você tem o Morumbi à sua disposição e vai jogar na Vila Belmiro por causa de protestos. Não tem nenhuma lógica. Decisão extremamente equivocada. Até porque o São Paulo precisa de pontos. E jogar no Morumbi é muito mais negócio que jogar na Vila Belmiro. Enfim, mas se você voltar um pouquinho aí, a rebobinar a fita, ou assistir a live desde o começo, você vai ouvir eu falando isso, tá bom? O Kelber Paiva tá perguntando se o Gabigol fica ou sai. Kelber, tudo indica que sai. E é natural que saia, até porque ele tá muito incomodado com o fato de não jogar. Ô, Matheus, vem cá um pouquinho, cara. Fala aí pros meus amigos, cara. O Domingos Gonçalves da Silva, membro do canal do Nicola há um tempo. Boa noite, Nicola. Alguma novidade dos jogadores machucados do São Paulo? Alguém volta nesse meio de semana? Não. O São Paulo ganhou mais um machucado. O Ferreira sentiu um edema e está fora do jogo também. Esse aqui é o 03, o Matheus. Machucou o olho, ó. Ele caiu, tava brincando ontem e caiu na cadeira. Hoje foi no judô? Amanhã você vai na natação? Você tá super esportista, hein, meu? E tá tudo em ordem? Você já vai dormir? Tomou banho? Não? O que você vai fazer agora? Eu tomo banho sim. Tomou banho sim? E fala tchau pros meus amigos. Tchau. Manda beijo pras pessoas. Tchau. Não assusta eles. Tchau. Manda beijo. Tchau, tchau. Manda um beijo. Tchau, tchau. Manda um beijo. Tchau, tchau. Manda um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá se divertir, vai. Bom dia. Bom dia, né? Boa noite, rapaz. Tá maluco? Bom dia. Que bom dia, você tá ficando doido. Bom dia. Nicola, mas quem Bom disse... dia. Peraí, filho, agora deixa eu fazer aqui. Bom dia. Nicola, mas quem disse que o Facundo, o Emiliano, o Micael, o Sousa foram contratados para serem titulares? Um time não é só de 11 jogadores, tem que ter bons reservas. Beleza, Zé Borim. Bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, filho. Agora deixa eu fazer a live aqui, vai. Não, filho. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Você vai contratar titulares em reservas, né? Bom dia. Essa é uma realidade. Só que, quando você contrata alguém por 90 milhões de reais, você contrata esse cara com a expectativa de que esse cara seja muito mais titular do que reserva. Quando você gasta 73 milhões de reais num jogador como Facundo Torres, você espera que esse jogador tenha uma produtividade um pouco maior. Quando você gasta 47 milhões de reais no M. Martinez, é para que esse cara seja protagonista. E nenhum desses caras tem sido com a camisa do Palmeiras. O Vic FR21. Nicola, como é que tá a questão do Marinax no São Paulo? Até parece cortina de fumaça. Toda hora aparece uma notícia sobre e depois mais nada. Eu até falei na live de hoje, mas não custa repetir na audiência rotativa do YouTube. O São Paulo adiou a votação dentro do Conselho Deliberativo para aprovação desse fundo de Cotia que vai captar 350 milhões de reais, entre os 350 milhões de dinheiro do Marinax. E essa decisão de adiar para 2026 a votação diz respeito à preocupação que existe dentro do São Paulo de que o fundo não seja aprovado. O pessoal da oposição está se movimentando para rejeitar. Então, para não ter essa conta rejeitada, o São Paulo hoje decidiu adiar essa votação. Para contar que o atacante Luca, que até outro dia defendia o sub-20 do São Paulo, foi bastante elogiado pelos minutos em campo na vitória contra o Juventude. Atleta que deve ser muito mais bem testado nessa reta final de Brasileiro e também no Campeonato Paulista do ano que vem, até pela escassez de jogadores e a dificuldade financeira do tricolor. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado.
Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. E Hulk já tem uma primeira proposta do futebol brasileiro para deixar o Atlético Mineiro. O centroavante de 38 anos de idade já indicou que preferiria ficar para cumprir seu último ano de contrato. Ele tem vínculo até 31 de dezembro de 2026. Mas Sampaoli é radicalmente contrário à permanência do atacante. Acionistas do Galo também têm se mostrado favoráveis à saída de forma antecipada. Tudo por conta da economia de 2 milhões de reais por mês, além da queda técnica. Vale a lembrança de que o Hulk perdeu num dos pênaltis na decisão contra o Lanús, que resultou no vice-campeonato na Sul-Americana. Já são 9 pênaltis perdidos em confrontos eliminatórios com a camisa do Atlético. E a primeira oferta feita ao Hulk é do Grêmio. A nova diretoria, liderada pelo presidente Odorico Roman, já entrou em contato, demonstrando o projeto para a contratação do jogador. Confesso que me surpreendi com a notícia, até porque o Grêmio passa por enormes dificuldades financeiras e tem a intenção de reduzir sua folha salarial, hoje avaliada em 21 milhões de reais. Pergunta que eu deixo para você. Hulk caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Salve, salve nação tricolor, mais um vídeo aqui no canal Noticiário SPFC, te informando as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Fortalece com o like, se inscreva no canal, é muito importante, ativa o sino das notificações para não perderem conteúdo. Voltaremos assim que tiver mais notícias. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!